Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz. Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos em Lisboa e realizado por pessoas com cadastro psiquiátrico, a Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos, as suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos. Hoje vamos apresentar a primeira parte da entrevista com o Gel dos Homens da Luta. Na próxima semana iremos apresentar a segunda parte do mesmo programa. Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde, bom Obrigado. dia ou boa noite. Isto eu não sei a que horas é que isto passa, né? Portanto, seja a que horas estejam a ouvir isto, sintam-se cumprimentados todos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar como descreve a experiência de terem participado no Festival da Eurovisão. Então, isto de participar no Festival da Canção foi assim uma maluqueira que nós decidimos fazer, porque já tínhamos a banda dos Homens da Luta formada, já andávamos aí a tocar, e de repente vimos um anúncio para o Festival da Canção, que é uma coisa que andava um bocado esquecida da malta, mas que existe, e decidimos, olha, né, vamos fazer uma canção e vamos participar no Festival da Canção. E assim foi, fizemos a nossa cantiga, mandámos para lá e ganhámos. Foi isso. Acham que às vezes passam dos limites com as pessoas? Espero que sim. Fazemos um esforço para que isso aconteça. Faz parte um bocado da natureza destes personagens e de outros que nós fazemos. Passar dos limites é algo a que nós nos propomos. Nem sempre conseguimos, mas tenho muito orgulho em afirmar que muitas vezes passamos dos limites de uma forma propositada. É claro que sem nunca apelar a instintos como a violência, coisas assim desse género, não é? Mas sim, já pisámos uns quantos calos a algumas pessoas e há muita gente que não gosta de nós e eu gosto que isso aconteça. Eu gosto que haja muita gente que não gosta daquilo que nós, nos Homens da Luta, fazemos. Porque isso é sinal que estamos a fazer da maneira certa. Como surgiu a ideia do vosso nome? Os Homens da Luta surgiu logo no princípio, quando tivemos a ideia de fazer estes personagens. Nós tivemos esta ideia uma vez, eu e o meu irmão, que estávamos a ver televisão e estava uma manifestação de um sindicato e nós começámos a brincar com a ideia de e se nós fôssemos dois sindicalistas profissionais, né, que só fizessem a luta, e então começámos a falar um com o outro em brincadeira do género, hoje a luta foi uma boa luta, foi pá, olha, mas amanhã não posso vir à luta, pá, amanhã tenho que levar o meu filho ao médico, portanto só posso chegar à luta às 3 da tarde, e então foi essa brincadeira como se fossem os homens que vivessem da luta, só da luta, e começámos a ir para a rua e o nome surgiu naturalmente como os Homens da Luta, não é? Os homens que fazem a luta são os Homens da Luta, e assim foi, não é? Sentem que provocaram alguma mudança nas mentalidades? Nas nossas, sim, sobretudo nas nossas. Eu acho que as únicas mentalidades que nós nos devemos preocupar em mudar são as nossas próprias personalidades. Às vezes há muito uma ideia de, sobretudo quando se faz um trabalho que é público, não é? Tipo um humorista, ou um jornalista, ou um pintor, ou um ator. Às vezes surge muito essa pressão de mas vocês estão a ir pelo bom caminho ou estão a ir pelo mau caminho, estão a mudar as mentalidades ou não estão a mudar as mentalidades. Eu acho que isso não é, no meu caso, nunca foi muito importante. Sempre senti necessidade de dizer as coisas que eu queria dizer, e às vezes até de uma maneira que muita gente pudesse achar estranha, não é? Mas em relação ao mudar as mentalidades, acho que cada pessoa só tem o poder de mudar a sua própria mentalidade. E o mais que pode dar aos outros é um exemplo, não é? E porque eu desconfio sempre muito daqueles que pregam uma moral, aqueles que pregam tipo, não, tens que fazer assim porque eu faço assim, eu é que sei como é que é. Eu não acredito nisso. Acho que cada um deve ter os seus próprios parâmetros do que é que deve ou não deve fazer, ou de que maneira é que está bem ou que está mal com a sua própria vida.
e os homens da luta, se fazem alguma coisa, é assumir aquilo que pensam sem medo do que os outros possam pensar. E essa é que é a mentalidade que nós queremos exprimir, uma mentalidade sobretudo de liberdade e sobretudo de não calar o protesto. Nós achamos que é uma coisa que em Portugal as pessoas calam muito as queixas que têm a fazer. Não sei se às vezes pode ser problemas de autoestima, da pessoa não estar bem consigo própria, mas muitas vezes o nosso povo é um povo que cala muito quando deve falar, quando deve protestar. E os homens da luta serviram um bocadinho para nós fazermos também isso, nós pessoalmente, para gritar. E é muito libertador o protesto, quando nós gritamos e falamos aquilo que achamos que é injusto e apontamos coisas que nós achamos que não estão bem. É muito libertador, faz-nos muito bem. Estavam à espera de ter este impacto? Tínhamos esperança que pudéssemos ter impacto. Não te vou dizer que não, foi uma grande surpresa. Não. Nós trabalhámos para ter este impacto, não é? Quando fazemos certas cantigas ou quando vamos a certos sítios fazer os nossos sketches, queremos que as pessoas falem disso, queremos que seja notado. E então este impacto foi algo que nós procurámos, não é? Fazer coisas que dividam as opiniões das pessoas, que sejam polémicas. Portanto, não foi uma surpresa, foi algo que nós trabalhámos e fomos atrás. Como sonho o vosso futuro? Como sonho o nosso futuro? Espero estar bem comigo próprio, o máximo que eu possa. Espero continuar a poder fazer o meu trabalho como eu acho que devo fazer o meu trabalho. Espero que um dia não seja tão necessário fazer estas coisas dos homens da luta como ainda hoje é. Era bom que um dia já não houvesse necessidade de fazer a luta, de protestar. Que isso era sinal que as coisas estavam a correr bem, né? Para todos. Mas eu acho que esse dia ainda vem um bocadinho longe. Portanto, ainda há muita luta para fazer. Consideram uma banda de música humorista ou um grupo de intervenção? Um bocadinho dos dois. Se há coisa que nós sempre... Quando nós começámos a fazer a banda, uma das coisas que nós queríamos fazer muito era boa música. Que a música soasse bem, que estivesse bem tocada e que não nos envergonhasse. E depois a parte do humor a vir um bocadinho depois disso. A nossa preocupação fundamental com a banda dos Homens da Luta é que termos bons músicos a tocar connosco. Conseguimos fazer uma música que seja agradável, que fique no ouvido das pessoas, que as pessoas cantem, que as pessoas se identificam. Portanto, nisso acho que a música esteve acima do humor. Rádio Aurora, uma rádio diferente para toda a gente. Fácil manter o humor? Não é fácil. Sobretudo quando se trata dos temas que são coisas tristes, né? Nós nos Homens da Luta falamos muito de coisas que são tristes. Coisas como o desemprego, coisas como a crise, coisas como as pessoas não terem dinheiro para mandar os filhos para a universidade, as pessoas perderem o emprego, as trafolhices que fazem os políticos. E quando tu mexes nessa porcaria, no fundo são só porcarias, não é? São coisas negativas que nos transmitem sentimentos negativos, tristes. Pois. Quando tu te propões a pegar nisso e transformar nisso num sorriso, não é fácil, não é? Sim. É como aquelas pessoas que trabalham nas lixeiras. Pois. Ou seja, eu sinto-me um bocadinho às vezes a trabalhar na lixeira. Mas é o trabalho que nós nos propomos fazer, não é? A própria noção de humor está muito ligado a coisas tristes, à tragédia. O humor nisso é um bocadinho diferente da comédia. Quando se faz a comédia tem mais a ver com a anedota. São coisas que mexem com o inconsciente das pessoas. O humor é uma tentativa mais racional. A comédia tem a ver com algo que é mais inconsciente às pessoas. Tipo, eu quando te conto uma anedota, normalmente nas anedotas há sempre alguma coisa que
que sai da realidade, ou uma estupidez que alguém diz, ou uma parvoíce, qualquer coisa. E aí é mais fácil pôr as pessoas a rir, porque a pessoa não tem que pensar para rir. Quando se faz humor, exige que na ótica de quem ouve e de quem vê, que haja um pensamento. E então nisso o humor tem mais a ver com a tristeza, e às vezes não é fácil, sobretudo em dias como os que correm hoje, em que há tanta coisa que nos manda para baixo, né? A gente vê um telejornal ou lê um jornal, fogo, o gajo quase que fica deprimido só de ver, é só desgraças, né? Pois. E às vezes a gente propor-se a pegar nessa desgraça e a tentar fazer rir, essa desgraça afeta-nos também um bocado e exige um esforço. Acham que o estilo que vocês adotam é a única maneira de chegar às pessoas e consequentemente fazê-las pensar? Não é o único. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, do caso de toxicodependência do Russo e do Rec. Sim. Por exemplo. Sim. A maneira como nós achamos que se faz as pessoas pensar, isto é um bocado polémico o que eu te vou dizer, porque é natural até que se calhar alguns de vocês não concordem com isto que eu vou dizer, mas isto é a maneira como eu penso. Eu tenho esses personagens que tu falaste, que é o Russo e o Reco, que são 2 toxicodependentes da heroína. E nós fazemos comédia com eles. Criámos 2 personagens que são toxicodependentes e falam assim, mas gostam de cavalo, ele não quer largar o cavalo. E estás a ver que isso já está a provocar risos. E no fundo há muita gente que critica, é que a toxicodependência é uma grande desgraça. E é. Mas por ser uma desgraça eu não posso tentar transformá-la em riso. É que eu podia fazer este personagem de uma maneira em que ele não gosta ou não quer, e aí estava a ser moralista. Mas não, eu abuso dele. E abusando dele, eu tento que haja um lado pedagógico de educação, porque eu acredito piamente que um jovem que veja esse meu personagem não tenha vontade de ir tomar heroína. Embora o meu personagem diga que a heroína é boa. Percebes? E essa é a maneira com que eu tento fazer essa pedagogia. E tanto brinco com toxicodependentes da heroína, como com pessoas racistas, e levando ao extremo essas personagens, criticando-as aí. É o nosso estilo, não é o único, mas eu acho que é bastante eficaz. Quem são os seus ídolos? Que humoristas vos inspiram? Que humoristas me inspiram? Muitos humoristas me inspiram. Alguns portugueses, outros estrangeiros. Tenho que falar, tipo, o Hermano José, foi muito importante, sobretudo numa altura mais atrás, ali nos anos 80, quando ele apareceu. Eu lembro de ser miúdo e aquilo bater-me bastante. A energia dele, a maneira como ele brincava com os temas, foi algo que me marcou bastante. E outros estrangeiros, como o George Carlin, que é um gajo que já faleceu, mas era de stand-up americano, como algumas coisas dos Monty Python. Mas vou dizer uma coisa que também é um bocado polémica, que é, para mim, e eu já trabalhei com esta pessoa que eu te vou falar, e é uma pessoa com problemas mentais. E para mim é das pessoas que mais me faz rir na televisão portuguesa. Estou a falar de um rapaz que é o Emplastro, não sei se conhecem. Um que tem um sinal na cara que mete-se sempre atrás das câmaras. Ele para mim faz muito rir. E eu para mim considero a ele, o trabalho que ele faz, até de uma certa maneira artístico. Embora ele seja uma pessoa que tem um problema mental. E isto aqui entra um bocadinho o preconceito na coisa. E eu vou-te contar um episódio. Eu, em 2002, lancei um álbum de música. Não tinha nada a ver com o humor. Um álbum de música que eu fiz e eu lancei esse álbum. E numa dessas músicas, eu falava desse Emplastro. Era uma música que se chamava Demasiado Concentrada em Mim. Porque eu vi-o a ele, por exemplo, não sei se vocês já viram esse rapaz, o Emplastro, aquilo está o jornalista a falar em frente à câmara, e esse rapaz vem-se pôr atrás, a olhar para a câmara, que no fundo está a olhar para a pessoa que está a ver a televisão, e a marimbar-se para aquilo que o jornalista está a dizer. E eu acho que isso a mim fazia-me rir, porque
o gajo, daquela certa maneira, estava a gozar com os jornalistas, com toda aquela coisa. E eu, nessa altura, fiz essa canção e eu não tinha banda. Eu fazia a música sozinho e não tinha banda. E começaram-me a convidar para ir a alguns programas de televisão. E eu pensei, opá, eu vou buscar aquele gajo. Eu vou achá-lo e eu vou-lhe pôr uma guitarra e vou eu e ele para os programas, opá, a bardinar, né? E assim fiz. Fui ao Porto, ele mora no Porto, ao pé de Gaia. Andei ali 2 ou 3 dias com uma fotografia até que achei a casa dele. Falei com a mãe dele, que ele vivia com a mãe. Combinei um pagamento, porque é o que eu faço às pessoas que trabalham comigo. E ali fui eu e ele, fomos ao Hermano José, fomos ao Cabaré da Coxa, fomos a mais 1 ou 2 programas, aqueles programas da tarde, da altura, da TVI, blá blá blá. E foi uma grande polémica, porque começaram a mandar pessoas tipo Pacheco Pereira, grandes sábios, não é, do nosso país, começaram a atacar de, está-se a aproveitar do atrasado, da pessoa que tem uma deficiência mental e está este chulo, que era eu, a aproveitar-se dele. Não há vergonha, não sei o quê. E aquilo mostrou-me um bocadinho, às vezes, o preconceito que está na sociedade em relação à doença mental, por exemplo. Porque é assim, o Fernando tem uma doença mental, tem. Embora seja uma pessoa que tem um nível de autonomia e é uma pessoa alegre, independente e vai para todo lado sozinho, mas tem um problema mental, eu não sei especificamente qual é o nome científico, mas chama-se a deficiência da fala. Ou seja, ele tem dificuldade de expressão, falar para ele é difícil, mas ele pensa e consegue ir a todos os sítios e tal. Ele tornou-se uma figura pública por mérito próprio. Independentemente de ter um atraso mental ou não ter um atraso mental, ou ter um problema na cabeça ou não ter. Ele, naquelas vezes todas que ele ia ali pôr-se atrás dos jornalistas e não sei o quê, ele tornou-se conhecido sem cunhas, sem padrinhos, sem nada. E eu isso dei valor. E eu, quando fui buscá-lo, ele já era uma figura pública. E eu nunca tive nenhum tipo de problema, nunca pensei que me estava a aproveitar dele. Ou seja, eu estava-me tanto a aproveitar dele como, tipo, um realizador se aproveita de um ator. Eu paguei-lhe, ele fazia o serviço dele. E eu, para mim, o Fernando, ele de vez em quando ainda aparece, a mim põe-me a rir sempre. E eu não me estou a rir do atraso que ele tem, ou do problema que ele tem. Eu estou-me a rir do que ele consegue, o gozo que ele dá aos outros ditos normais, não é? Os jornalistas ecos que pensam que sabem tudo e blá blá blá, e no entanto o Fernando mete-se ali atrás e acaba com eles. Portanto, tenho que dar aqui mandar um abraço para o Fernando e eu acho que ele é um grande exemplo de força e perseverança contra tudo e contra todos, porque muitas vezes ele mete-se lá e vem lá pessoal atrás dele, dá-lhe palmadas na cabeça e tiram, não sei o quê. Mas ele é persistente e vai e conseguiu ser uma figura pública por mérito próprio. E eu, quando o fui buscar, apenas fui prestar-lhe um bocadinho de homenagem e tive o grande prazer de fazer aquilo com ele, e ainda hoje é meu amigo. Qual tem sido o feedback do público? Bom e mau. Muita gente gosta muito e muita gente não gosta nada. E eu gosto que seja assim. O pior que pode haver quando alguém se propõe a fazer um trabalho artístico é ninguém dizer nada. É passar ao lado, né? É ser inconsequente, é ninguém ligar. E nós nisso, por acaso, temos tido sorte. Há muita gente que gosta muito de nós. Eu acho que há gente que gosta mais de nós do que se calhar nós merecemos do que gostem de nós. Porque às vezes há pessoas, sobretudo com os homens da luta, etc., há pessoas que veem em nós algo que nós não somos bem. Porque muita gente faz projeção sobre nós. O que é projeção? É tu vês alguém como nós, vamos aos gritos e não sei o quê, e a pessoa diz, tens que ir ali, ou tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo. E isso é projeção. É a gente querer que os outros façam aquilo que nós nos apetece fazer. E às vezes nós também temos que mandar um bocadinho para o lado. E às vezes é pessoas que até quase nos idolatram, né? E às vezes desse amor, às vezes quase que passam para o ódio num passinho muito curto. E depois há pessoas que não gostam nada daquilo que a gente faz. Acham que é uma grande parvoíce, que nós não temos razão nenhuma, blá 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 blá. Enquanto assim for, é sinal que nós estamos a fazer um bom trabalho. Enquanto houver esses dois extremos, e eu acho que são tão perigosos aqueles que gostam muito como aqueles que não gostam nada. Porque às vezes a pessoa que gosta muito não é a que te dá o melhor conselho.
Isso, já tive várias experiências com isso. Às vezes a pessoa que gosta muito exige muito. Tens que fazer, tens que ir, tens que dizer, tens que falar, tens que... Tenho nada. Só tenho o que me apetece. Eu ganho a minha vida, tenho as minhas obrigações e responsabilidades como toda a gente, mas eu não respondo a ninguém em especial. Eu faço o que me apetece, por isso é que eu quis ir para artista. E eu às vezes rimo bastante dos que dizem mal. Eu às vezes gosto de ler as críticas daqueles que dizem mal. E vocês são nojentos, não têm essa... Epá, dá-me gozo. Se quiser contactar-nos, pode-nos contactar para o mail radio.aurora@hotmail.com. Gel, surgiu-me agora uma pergunta, porque ontem, quando estava ao telefone com a minha irmã, o meu sobrinho tem 3 anos, estava a cantar Os Homens da Luta. Estava a cantar a música que vocês levaram ao festival. Ia-te perguntar se vocês têm um público-alvo ou a quem é que querem chegar, ou se não, nunca pensaram nisso. Nunca pensámos muito nisso. Nem nunca foi importante para as coisas que fizemos que tipo de público é que gosta ou que tipo de público não gosta. Tento não pensar nisso, porque isto atrapalha um bocado. Agora, uma coisa é verdade. Sobretudo desde que fomos ao Festival da Canção e tivemos muito mediatismo, né? Como nunca tínhamos tido até antes, ganhámos muitos fãs muito pequeninos. E isso fez-me pensar um pouco do porquê. Porquê é que eles se identificam com isto? E eu acho que cheguei à conclusão. Hoje em dia, sobretudo na música, a música está cheia de pensamentos complexos. Está muito adulta a música. Ou seja, a gente ouve o músico, ele fala do problema de amor que teve, ou de como não está bem consigo próprio, e nem só desses pensamentos mais complexos é feita a música. A música pode ser feita de pensamentos mais simples, mais espontâneos, mais energéticos. E eu acho que as crianças gostam dos Homens da Luta como gostam dos palhaços do circo. Porque os Homens da Luta tentam a gritar e fazem barulho e fazem coisas que são inesperadas e têm imperfeições e são contraditórios, porque ao mesmo tempo apregoam a revolução, mas querem marisco. E dizem que são contra os corruptos, mas querem ter um Mercedes. E então estas coisas... Há quem diga que a gente deve manter sempre vivo a criança cá dentro de nós. E quando se diz isso, tem a ver com o facto de estar aberto aos erros, né? E a apreciar as coisas sem estar sempre a analisá-las. Porque hoje em dia vivemos num mundo onde se analisa tudo muito. Está sempre tudo a analisar. E toda a gente tem opiniões. Eu não estou a dizer que as pessoas não devam ter opiniões, mas... Estamos num mundo onde isso é muito valorizado. Tipo, eu acho que o leilão da dívida, 4,86%. Eu já vejo taxistas e tudo, parecem economistas e está tudo a analisar muito, a dar muitas opiniões, tudo cheio de certezas e não sei o quê. E às vezes sermos criança é aceitarmos que não sabemos. Opá, não sei. Então, mas o que é que faz? Opá, sei lá. Não me interessa. Percebes? Interessa-me outra coisa que me dê mais gozo agora do que... Porque quando pensamos muito nestas coisas, e esta sociedade que nós temos hoje, esta sociedade que está sempre a analisar a ela própria, está sempre a analisar-se, isto é depressivo. Isto tem uma consequência depressiva nas pessoas. Isto manda as pessoas para baixo. Não quer dizer que seja todas, ou nem quer dizer que seja todas da mesma maneira, mas manda as pessoas para baixo. Por exemplo, está aqui o vosso doutor que sabe, né? Por exemplo, Portugal é dos países que mais toma antidepressivos. Isto não é por acaso. É porque estamos num mundo onde está tudo sempre a analisar. Será que... não sei. E o futuro... Às vezes não vale a pena estarmos a pensar demais. Às vezes vale a pena agir, e mesmo que seja fazer uma burrice, mesmo que seja fazer uma coisa que as outras pessoas não vão concordar ou que pareça que está errada. Porque se não fazemos isto, andamos com coisas
reprimidas. Porque quando ligamos muito à razão, por um lado, estamos a não ligar ao instinto. E o instinto também é importante. O que a gente sente instintivamente também tem valor. Não é só o que a razão manda. Pensa 2 vezes antes de agir. Opa! Já dizia o Chico Buarque, age 2 vezes antes de pensar. Porque às vezes também é importante. E hoje em dia não se faz isso. Há muito um chamamento, sobretudo em quem manda na informação, não é? As televisões, as rádios, etc. Há muito um chamamento para isso, para a análise. Aquilo é só doutores a analisar. Analisam tudo, eles sabem tudo. A gente vê aquilo, fica cansados, né? E às vezes mais vale apagar e meter uma música alta e pôr-nos todos luz e dançar porque nos apetece, ou ir tomar um banho à noite, sei lá, ou ir levar para a lua. Mas porquê? Porque me apetece. Mas o país não ganha nada. E depois? Estou-me a borrifar para o país, ganho eu. Sabes? Às vezes é preciso hoje em dia fazer um esforço para sair desta capa da análise, né? Está tudo a analisar, estamos todos a analisar-nos uns aos outros e depois nunca estamos bem à altura daquela análise que é o ideal e andamos todos aqui neste fadinho, tudo aqui meio triste e tal, não nos rimos, não podemos ser felizes, né? Gel, acham que são um exemplo a seguir? Não sei, eu acho que há coisas que nós fazemos que são de valorizar, tipo a nossa falta de vergonha. Eu acho que isso é positivo. O facto de fazermos as coisas e muitas vezes, sobretudo em relação ao dinheiro, por exemplo, quando fomos para a América a gente perdemos dinheiro, sabes? E se calhar se estivéssemos a racionalizar muito, não tínhamos ido. Mas fomos e não nos arrependemos. Eu acho que isso é o exemplo que nós temos mais a ser valorizado. Porque, sobretudo nos colegas artistas, noto muito aquilo que a gente estava a falar há pouco do excesso de análise. Está tudo a pensar, será que vou ofender este ou vou ofender aquele? E então entramos no que se chama hoje em dia o politicamente correto, né? Que é, pronto, ok, brincas um bocadinho, mas não passas desta linha para ali, porque ali já é ordinário, já é incorreto. E se há exemplo que nós queremos transmitir é que dá para transgredir. Por exemplo, quando nós fomos ao Festival da Canção, é uma vergonha estes palhaços, não sei o quê. Mas nós fomos e fizemos a nossa canção e ganhámos. Se estivéssemos a pensar muito, se calhar não íamos. Mas fomos. E se calhar esse é o exemplo que há mais de salutar na nossa ação. É mesmo esse vamos embora, vamos fazer. Depois logo se vê o que é que vai dar. Pronto, pelo menos connosco tem resultado. É claro que não somos o gato fedorento que anda a ganhar milhões com a PT e tal, esses nem querem saber de nós, a gente não faz publicidade, nenhuma marca nos quer, estás a ver? Mas pronto, há outras coisas na vida, né? E a gente também não precisamos todos, o dinheiro não traz felicidade, isso é verdade. O dinheiro não é o dinheiro que traz a felicidade, o dinheiro ajuda, né? Mas não é por se ter muito dinheiro que se é feliz. É-se feliz por outras razões. É-se feliz quando nós estamos bem connosco próprios. Quando sentimos bem connosco próprios, sentimos bem mesmo. E é-se feliz também quando as pessoas que estão ao nosso lado nos respeitam. Exatamente. Isso é mais importante do que o dinheiro. Nós sentirmos respeito das pessoas que estão connosco. Porque temos uma atitude que elas consideram que é positiva. Por exemplo, se há coisa que eu me orgulho é, por exemplo, em relação a todos os outros colegas da comédia e da música e não sei o quê, respeitam-me. Sabes? Podem não concordar, não sei o quê, mas respeitam. Porque sabem que eu não preciso deles para nada. Porque sabem que eu faço as minhas coisas à minha maneira e que tenho o meu público, por assim dizer, e que faço não interessa como. E isso também é importante, sabes? Não percas a Rádio Aurora, a outra voz. O primeiro programa a ser emitido a partir do Hospital Júlio de Matos para pessoas com mente aberta. Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte deste programa. Obrigado por nos ter escutado. Esta é a nossa voz. Traga-nos a sua voz através do e-mail radio.aurora@hotmail.com.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz. Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos em Lisboa e realizado por pessoas com cadastro psiquiátrico, a Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos, as suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos. Hoje vamos apresentar a segunda parte da entrevista com o GEL dos Homens da Luta. O que acham da vossa intervenção na manifestação da Geração Arrasca? É esta distância, que já passaram, aquilo foi em março, passaram aí uns 8 meses, né, daquilo. Foi um dia especial. Eu nunca tinha vivido um dia assim. Ali naquele dia, por uma série de razões, as pessoas, sobretudo as que saíram à rua e foram manifestar-se, estavam todas unidas. Opa, eu vi gajos da extrema-direita ao lado de Rastafaris. Eu via pessoas do PCP ao lado de pessoas do PSD. Ou seja, é muito raro haver dias assim, onde as pessoas estão todas unidas. Houve uma data de fatores, que aquilo era o Sócrates estava a cair, estava tudo contra ele, não sei o quê. Ou seja, houve ali um alinhamento que fez com que aquele dia fosse um dia especial. Nós, nos Homens da Luta, demos muita cara pelo 12 de março. E não tínhamos que dar, mas demos porque quisemos dar. Nós tínhamos ganho o Festival da Canção uma semana antes, e então durante essa semana eu fui a todos os telejornais, a todos os canais, e em todos eles fiz um apelo para o pessoal: vamos sair à rua no dia 12, a luta é alegria, deixem a raiva em casa, vamos para a rua, vamos manifestar-nos, etc. E isso aconteceu. Agora, depois disso, houve uma pressão muito grande para os Homens da Luta, porque muita gente começou-nos a ver como os líderes do 12 de março. E nós não somos nem nunca quisemos ser isso, não é? E criou-se muita confusão na cabeça das pessoas. E nós andámos o verão a dar concertos e não sei o quê, não sei o que mais. E fomos muito acusados de coisas que eu acho que não têm razão nenhuma de ser. Do género, quer dizer, agora dão concertos, andam a ganhar dinheiro à custa. Espera lá, a gente vive disto, pá. Os concertos já dávamos, não foi depois do 12 de março que a gente começou a dar concertos. Houve muita confusão na cabeça de pessoas. As pessoas hoje em dia estão muito carentes de líderes. Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua rua, quer seja na política, no desporto, blá blá blá. E de repente, quando tu levantas-te e dizes bora lá, vamos embora e não sei o quê, de repente dás por ti, tens não sei quantos gajos que são os teus seguidores, que é o chamado mais papistas que é o Papa. Não sei se vocês conhecem o Forrest Gump, o filme Forrest Gump. Lembras-te de uma altura em que ele às tantas teve um grande desgosto de amor e começou a correr. Começou a correr pela América toda. A correr, sozinho, a correr. E de repente as pessoas já o seguiam, também tudo a correr. Tudo a correr, mas porquê é que tu estás a correr? Pá, porque me apetece correr. E ele corria. E às tantas um dia parou. E ele disse, então, vou para casa. E eles assim, então e nós? Alguém te disse para tu correres também? Não é? O 12 de março passou-se um bocado disso. Já houve outras manifestações depois disso. E é engraçado que foram manifestações que já deram um bocado de violência. Tipo esta última na greve geral, a outra no 15 de outubro. A gente tem participado em mais coisas, tipo protestos de trabalhadores, com os sindicatos, etc. Quando nos chamam e nós achamos que devemos ir, nós vamos e cantamos para as pessoas e não sei o que mais. Agora, eu não gostava nada de estar um dia com os Homens da Luta numa manifestação em que se virasse tudo à porrada. E eu temo que isso vá acontecer. Embora eu gostava muito que não acontecesse, mas eu acho que é quase inevitável acontecer. Haver um aumento de violência nos protestos. E eu vou explicar porquê. Esta nuvem depressiva está sobre um bocadinho o nosso país. Não é sobre o nosso país, mas no nosso está muito. Este constante medo que nós estamos todos, o medo
a crise, a catástrofe. Este medo é-nos impingido, é-nos mandado. E o medo é o maior combustível da violência. Pessoas mais violentas são pessoas que têm muito medo. A pessoa, quando não tem medo, não precisa de ser violento. E então eu acho que este clima que se está a pôr, e que os nossos políticos contribuem muito para isso, mas também os nossos jornalistas e as televisões, etc. Este clima de meter medo às pessoas, este clima de nos dizer que a catástrofe está sempre ao virar da esquina, eu acho que isto vai dar raia. Porque as pessoas, o medo que têm e a tristeza que têm vai se transformar em raiva. E nós já estamos a ver isso acontecer noutros países, na Grécia e na Itália. E eu acho que isso pode acontecer aqui. E eu acho que isso vai ser muito triste. E eu não sei que posso cantar ou posso fazer umas graças e tal, mas depois já não chega. Em relação à minha profissão do humorista, as pessoas dão mais importância ao humorista do que o humorista tem de facto. E muitas vezes os próprios humoristas, como veem que isso lhes dá jeito, deixam que assim seja. Há muito uma ideia de que o humorista é essencial nesta altura, como uma válvula de escape. Eu não acho que isso seja verdade. Porque o humorista é também cúmplice de tudo o que se passa. Nós, com os Homens da Luta, se há coisa que nós tentámos fazer, era tentar fazer um humor que fosse um humor, também com a música, não? Uma intervenção que fosse completamente cheia de energia positiva e alegre. Não sei se alguns de vocês já viram bocados dos nossos concertos, não sei o quê, mas há essa intenção, essa função de pôr as pessoas a rir. Só tem realmente uma influência positiva se a energia for positiva. Se a energia do número que tu fazes estiver carregada de positividade, de alegria. E o que se vê hoje, cada vez mais, é no humor estar cheio de outras técnicas, que não há alegria pura e dura em consequência. Quando outras técnicas são tipo a ironia, o sarcasmo, o humor negro. E este humor aumenta o nível de cinismo. É muito eficaz, mas é cínico. E esse cinismo contribui para essa nuvem. Nós, nos Homens da Luta, tentamos combater isso muito com música e alegria e e rir e sermos contraditórios e gozarmos connosco próprios, né? Por exemplo, nós fizemos uma coisa que foi, quando o Passos Coelho ganhou as eleições, nós nesse dia fomos para a porta do hotel do Passos Coelho dizer: força, Passos Coelho, tu és bom para a luta, porque tu vais trazer mais desemprego e tu vais trazer mais crise, e isso é bom para nós, percebes? E no entanto, não chega, já não chega. Eu acho que isto dos ambientes e das energias é como as marés do mar, né? Por mais que tu remes com força, nunca remas com mais força do que a da corrente e da maré. Portanto, nós continuamos a tentar ser contra a corrente, mas eu sei que a maré está a encher para um lado que não é um lado muito positivo. E o que eu sei da história faz-me crer que é preciso que haja um bocadinho dessa raiva para isto virar. E eu não sei de como é que isso vai pôr, mas não estou muito otimista em relação a isso. E eu considero-me uma pessoa otimista. Mas acho que o povo diz que quem semeia vento escolhe tempestades. E estas pessoas que andam a mandar em nós estão a semear tempestades muito... ou vão colher tempestades graves, porque não se pode mandar tanto medo e tanta energia negativa para cima das pessoas sem isso ter um ricochete. Se alguma vez ouvi dizer que a loucura não se pega, engana-se, a loucura é contagiante. Rádio Aurora, a outra voz. Que diferença encontram na reação das pessoas ao vosso humor, desde aqueles dias em que eram transmitidos na SIC Radical? Muita diferença. Eu sempre fui adepto de que se deve entrar com um bang. Nós, quando aparecemos com um bang, ou seja, aparecemos com um pontapé na porta. Entramos com um pontapé na porta, né?
E era essa a filosofia do vai tudo abaixo. Pá, sei lá, agarrados a roubar, uma banda que dizia que a guerra é que era boa, um brasileiro que dizia mal de Portugal, um preto skinhead, um preto que era contra os pretos. Loucura, estás a ver? Loucura. Sem medo, estás a ver? E no entanto, com o tempo a passar, fomos amadurecendo. Eu não sei se é bem amadurecer, porque há muita malta que ainda diz que as nossas melhores coisas são dessa altura, e quem sou eu para discutir, não é? Mas começámos a fazer coisas diferentes e ter mais cuidados técnicos, etc, etc. E com o tempo a passar, é natural que a nossa qualidade vá decaindo um bocadinho e se calhar agradamos de uma maneira diferente a outro tipo de pessoas, porque se calhar quando nós aparecemos, os pais não metiam os filhos de 3 e 4 anos a ver o nosso programa. Está quieto, né? Aquilo era só desgraça. Aquilo era para maiores de 18, né? E no entanto hoje já temos muitas crianças fãs, o que eu gosto. Eu acho que isso faz parte da evolução. E eu acho que no nosso caso foi bom ser assim. Porque no princípio é que se tem que fazer a loucura. E depois aperfeiçoar. Vou dar um exemplo. Hoje em dia há muita gente que, sobretudo jovens, que estão a estudar, não sei o quê, acabam os estudos, vão para a universidade, arranjam um emprego, casam-se, têm filhos, chegam aos 35 anos, aos 40 anos, olham para a vida deles e pá, ainda não fiz maluqueira nenhuma. Há muito disso. E eu acho que as coisas devem ser feitas na altura certa e não andarmos a adiar, mesmo que nos pareça uma grande maluqueira, porque senão depois ficamos ressabiados, que eu acho que é a pior coisa que há. Muito pessoal diz-me, vocês deviam era fazer outra vez aquilo. Pá, não me apetece, já fiz, quero fazer outras coisas, sabes? Porque já fiz. Portanto, acho que o público vai mudando também na medida em que nós vamos mudando, não é? E agora também se calhar está na altura de começarem a aparecer pessoal novo a fazer coisas, se calhar como acho que a gente fazia há uns tempos e tal, e aí é que é a progressão, não é? Qual foi o sketch que gostou de fazer mais até hoje? Gostei de fazer muitos, mas havia um que me dava-me um gozo especial, que eram a gente não fizemos muitas vezes, fizemos aí umas 3 ou 4 vezes, que eram uns personagens que eram 2 brasileiros que cantavam a bossa nova, que era o Amar é Sofrer. Amar é sofrer, aí sofrimento, não sei o quê. E era uma paródia à bossa nova, que é um estilo de música brasileiro que fala muito do amor, e aí amar, e não sei o quê, e também o sofrimento do amor, e não sei o quê. E a gente começámos a brincar como se o sofrimento fosse sexo. Ou seja, por exemplo, eu dizer eu vou sofrer com você, queria dizer eu vou fazer amor contigo. Ou tipo, mete a minha dor na sua boca. Ou seja, aquilo já era pornográfico, mas só com os termos do amor e tal. E esse dava-me um grande gozo fazer. Posso dizer que esse acho que era o que me dava mais gozo fazer. Porque ao fundo a gente estava a falar de coisas muito picantes, mas sem usar nenhuma asneira. E esse tipo de técnica agrada-me. Acham que os portugueses têm sentido de humor? Acho que toda a gente tem sentido de humor. Agora, o sentido de humor dos portugueses está um bocadinho abalado. Porque a confiança dos portugueses, confiança em si próprios, também está abalada. E rir é algo que exige um certo... Existe sempre algum nível de bem-estar. É muito difícil ter sentido de humor se tens muitos problemas, não é? Por exemplo, imagina vou dizer aqui um caso extremo, mas imagina uns pais que perderam um filho. É difícil andarem bem dispostos, né? E ao terem sentido de humor. Mas acho que os portugueses têm sentido de humor. E eu acho que o sentido de humor português é um sentido de humor muito ligado ao sarcasmo, à sátira também, ao maldizer. O sentido do humor português tem um bocado a ver com dizer mal. É quase uma instituição nacional. E eu acho que, exatamente, cortar na casaca e olha como é que ela vai vestida e blá 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 blá.
E eu acho que é por aí que vai um bocadinho o sentido do humor português. Agora, nestes últimos tempos, acho que tem estado um bocado abalado. Mas isso também, de uma certa maneira, é o que nos dá trabalho, né? Aos humoristas, porque se andasse tudo a rir, os humoristas não tinham trabalho. Para quê? Já andava tudo a rir à mesma. Embora os políticos também ocupam um bocadinho, às vezes, o espaço do humorista. Também, às vezes, dão ali para a palhaçada de uma maneira que nos tira um bocado do trabalho. Rádio Aurora, a outra voz, uma loucura de rádio. Que opinião tem acerca das pessoas com psicodiagnóstico? Depende. Acho que são fronteiras ténues, sabes? Quando falamos de problemas psíquicos, falamos do nosso cérebro, que é a parte do corpo humano que nós conhecemos pior, que tem mais mistérios. Sempre houve, e eu acho que vai continuar a haver, um grande estigma sobre o problema psíquico, que tem a ver com o medo, sobretudo. Porque nenhum de nós está livre de ter um problema psíquico. Não é como, por exemplo, eu fumo. Eu fumando, eu sei que tenho muito mais probabilidade de ter um cancro no pulmão. O problema psíquico mexe-se mais na sombra. Eu domino menos. Ele pode já estar em mim e eu não saber e ser despoltado por uma coisa qualquer, ou pode crescer em mim de uma maneira que eu não o consigo controlar. Agora, há uma grande diferença no tratamento da sociedade de vários problemas psíquicos. Por exemplo, há grandes artistas que tiveram problemas psíquicos bastante graves. Por exemplo, falo do caso tipo das depressões, que é uma doença que é muito inibidora, não é? A depressão acaba com uma pessoa. Sim. E, por exemplo, para mim um dos maiores músicos portugueses de sempre, que é o Zeca Afonso, teve várias vezes depressões ao ponto de ter que estar internado em casas de repouso, não é? E no entanto era um grande artista, uma pessoa sensível. O problema psíquico toca aí a sensibilidade. Estou a falar um bocado de cor, mas no que eu vejo, toca mais à pessoa que é mais sensível, não é? Eu acho que sim, eu penso que sim. E a sensibilidade também está ligada aos melhores sentimentos da pessoa. Há uma certa ideia de pureza, não é? De bondade, criatividade. Qual é que é a tua opinião sobre as pessoas que têm problemas psíquicos? Opa, é muito difícil eu estar a generalizar e pôr as pessoas que têm problemas psíquicos todas na mesma caixa. Porque pode haver algumas que eu me dou melhor, ou que me dou pior, ou que percebo melhor, ou que não percebo. E cada uma tem a sua individualidade e a sua história de como chegou ali, de onde veio. Cada tem a sua opinião. De para onde vai. E então tento sempre aceitar a individualidade. Mesmo aquilo que eu vos estava a falar de quando fui trabalhar com o Fernando, que tem o atraso da fala, que ele nasceu assim. Não foi um ponto onde ele chegou. Ele nasceu assim. No entanto, uma pessoa super alegre e positiva. Um exemplo. Força. Mas ele fala alguma coisa? Fala muito pouco. Fala muito pouco, porque também é de uma família com recursos económicos, uma família pobre, não pode ser acompanhado como deve ser desde logo de pequeno, podia ter evoluído muito mais, etc. Mas, no entanto, com esses problemas psíquicos grave, era uma pessoa alegre. Para mim é um grande exemplo de força. E às vezes também cabe-nos... Temos sempre um lado de escolha. Eu não sou um especialista em problemas psíquicos. Mas eu acredito que temos sempre um poder de autocura. Temos sempre uma força que por mais que sejam os melhores médicos ou que estejam à volta, que depende de nós. Temos que ser nós a ir buscar. Tenhamos nós problemas psíquicos ou não. E eu acredito nisso. Eu acredito que dentro de cada um de nós está essa força, essa luz. Essa garra, né?
essa garra, o que lhe queres chamar, esse milagre, não é? Está dentro de nós. É claro que ajuda termos um bom acompanhamento, ajuda muita coisa, não é? Ajuda o apoio da família, o apoio dos amigos, ajudam os progressos científicos, algumas drogas, comprimidos que se criam para ajudar, isso tudo ajuda, não é? Mas há sempre um lado que é só nosso. Sim, que é a criatividade também. Só nós é que podemos lá chegar. Aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz ser melhores. E seja tenha a pessoa problemas psíquicos ou não, porque isto do problema psíquico é muito relativo, porque para mim há pessoas que têm problemas psíquicos que são ministros. E eu, para mim, tenho problemas psíquicos. Basta ver o que eles fazem, que só podem ter, não é? Portanto, isto são tudo muitos estigmas que a sociedade cria e às vezes damos connosco em caixas, em armários, onde somos metidos. Por exemplo, a mim, muitos dizem que eu sou maluco. Tu és maluco. As coisas que tu fazes, tu és maluco, tu não regulas bem. E quem sou eu para dizer que não? A minha família, por exemplo, pensa que eu, por exemplo, que eu estou aqui no Parque da Saúde porque eu não regulo bem da cabeça. Ninguém regula bem da cabeça. Sim. Ninguém regula bem da cabeça. O ser humano, naturalmente, é um ser que não regula bem da cabeça. Por exemplo, o ser humano é o único que mata por prazer. É o único animal que mata por prazer próprio, é o homem. Isso para mim é uma coisa completamente desequilibrante. Agora, é claro, eu estou aqui a falar de cor porque eu não conheço, não sou médico, não tenho os conhecimentos científicos para dar diagnósticos que sejam, não é? Agora, o que eu acredito é que às vezes quem cria os parâmetros, quem cria as divisões, quem cria as caixas, cria os preconceitos. Quem cria esse estigma, quem cria essa separação, cria o preconceito. Porque esquece que dentro de cada um de nós há um universo de emoções, há um universo de experiências. Dentro de nós, de cada um de nós, há um mundo. Há um mundo que nós criamos, não é? É muito fácil explicar de uma maneira redutora, é muito fácil julgar, é muito fácil meter rótulos. Tu és assim, tu és assado. É mais difícil a gente não os meter e ir descobrindo, porque isso quer dizer que também não os metemos para nós. E que estamos abertos, às vezes, se calhar a chegarmos a conclusões que não são bem aquelas que a gente gostava de ter chegado. Porque é muito fácil seguir as normas que os outros escrevem, porque assim faz com que a gente não tenha que pensar e não tenha que lutar e não tenha que se pôr em causa e ir à luta. E respeitar o outro dentro da sua diferença também. Gel, como é que descreve o vosso percurso? Atribulado? Sim. Sim, atribulado. Com muitas fases de dúvida também. Com muitas dúvidas. E essa dúvida nunca nos larga. Está sempre connosco. Sempre a desconfiar do conforto. Sempre a desconfiar da posição confortável. Sempre a negar o caminho mais fácil. Não ir pelo mais fácil. Desafiar, provocar constantemente. Provocar os outros e provocar-nos a nós próprios. Ir atrás do medo, desafiá-lo. Por exemplo, eu quando sei, há um sinal que eu tenho dentro de mim próprio, quando eu vou fazer uma coisa que vai ter impacto, vai bater, que é o que eu chamo as borboletas. É medo, não é? É um medo misturado com adrenalina. É quando nós queremos muito fazer uma coisa, mas que nunca a fizemos e que temos medo porque nunca fizemos, é o desconhecido. E isso para mim é o sinal que tenho que fazer. Porque muita gente às vezes sente essas borboletas e não vai. E o percurso é atribulado por causa disso. Por exemplo, às vezes uma manifestação, está lá montes de polícia ou não sei o quê, a gente depois somos presos e não sei o quê, mas vamos, estás a ver, e vamos com medo. Porque o medo está dentro de nós todos. Agora a questão é o que é que nós fazemos quando temos medo. Não vamos ou vamos? E nós optamos muitas vezes por ir.
E esse medo não nos larga, porque a seguir a esse há outro, e outro, e outro, e outro. É um bocado como os surfistas. Eu admiro muito os surfistas. A coragem do surfista. Sobretudo aquele surfista que vai para as ondas de 20 metros e 30 metros. Pá, se estás a imaginar, como na Nazaré. uma onda do tamanho de um prédio de 7 andares. Pá, toda a gente tem medo. O próprio surfista que lá está é o que tem mais medo. Claro, é o que lá está, né? Mas vai, sabes? Às vezes uns ficam, mas vão, sabes? Porque depois há vários tipos de surfista. Há aquele surfista que é muito habilidoso, mas só surfa ondas com meio metro. Mas é muito habilidoso. Faz os truques todos e não sei o quê. Eu admiro mais o outro surfista, que às vezes não faz truques nenhuns. Às vezes vai mesmo só à direita, mas vai, enfrenta ao medo. O surf há muito aquela coisa do elemento da natureza, aquilo que é exterior a nós, a onda, né? Vem a onda e ele está lá e vai apanhá-la, sabes? E a adrenalina a disparar por todo lado e não sei o quê. E todos dizem, nos documentários e alguns amigos meus que eu conheço, que depois de fazerem isso sentem-se mais vivos. Eu percebo isso muito bem, não é? Porque estar vivo é negar o conforto. Estar vivo, tu tens que provar a ti várias vezes durante a vida que estás vivo. Porque estar vivo não é só respirar e comer e estar acordado. Estar vivo é pormos-nos à prova. Estar vivo é superarmos-nos. Superar os nossos medos. Ir além. Conseguimos fazer aquilo que ao princípio pensávamos que nunca éramos capazes de fazer. E isso é estar vivo. Pôr-nos em teste. E isso também implica muitas vezes cair, né? Mas faz parte do jogo. Mas eu acho que mesmo caindo, estás mais vivo do que se não tivesses ido. Ao menos descobrimos que não era por ali. Tem que ser por outro caminho, não é? Mas tentámos. Quando te propões a combater um medo e fazer uma coisa que nunca fizeste antes, vais sempre descobrir uma nova verdade. Quer falhes, quer consigas. Mas há sempre algo que tu vais descobrir acerca de ti próprio e acerca do mundo quando te propões a enfrentar aquilo que tu tens mais medo. Por exemplo, eu tinha um medo pavoroso de andar de avião, andei e adorei, fui logo na cabine com os pilotos, aterrei no cockpit e achei uma experiência fabulosa. E até lá estava a pensar que ia ter um medo pavoroso. Exatamente. Gel, estamos a chegar ao fim, eu resta-me agradecer a tua presença, posso tratar por tu, peço claro. Desculpa, a tua presença hoje aqui, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, que tiveste. E para terminar, eu gostaria de perguntar que expectativas é que tinhas acerca desta entrevista? Não tinha grandes expectativas. Uma entrevista normal. Eu já fiz tantas entrevistas, não quero estar a tirar valor ao vosso trabalho. Mas foi uma entrevista normal. Aliás, até se calhar mais completa do que muitas entrevistas que eu dou para jornalecos, ou às vezes jornalistas que nem estudam, sabes? Que te vêm fazer uma entrevista, mas nem trabalham um bocado para saber o que perguntar, ou às vezes é sempre as mesmas perguntas da treta. Pelo menos aqui houve perguntas que me fizeram pensar. E nem todos os jornalistas às vezes conseguem fazer isso, porque são preguiçosos. E isso é das piores coisas que há, é a pessoa que não combate a sua preguiça. Porque a preguiça é como o homem, todos temos. Mas também tem que ser combatida. E há muita gente que está muito confortável no seu papel de jornalista, ou quer que seja, e empreguiça-se. E pelo menos aqui eu vi que não houve preguiça e que houve trabalho. E eu espero ter respondido a tudo o que vocês queriam ouvir. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Não percas a Rádio Aurora, a outra voz. O primeiro programa a ser emitido a partir do Hospital Júlio de Matos para pessoas com mente aberta. Obrigado por nos ter escutado. Esta é a nossa voz. Traga-nos a sua voz através do e-mail radio.aurora@hotmail.com.